Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem faceiro. Tirana, hoje eu vim gravar esse livro maravilhoso, cara. Nihon Jin, incrível, maravilhoso. E infelizmente eu esqueci meu microfone, cara. Então eu tô com um foninho aqui emprestado, torcendo para que fique bom o áudio, né? E espero que dê boa, porque esse livro obrigatório do vestibular da UTF-PR é simplesmente maravilhoso. Escrito por Oscar Nakazato, vamos conhecer. E claro, né, cara, em uma homenagem aí ao Akira, o Borbinha fez estilo Dragon Ball. Aqui tá a capa do livro e aqui tá o escritor. Cara, quem é escritor, velho? Não conheço, nunca ouvi falar. Gente, o Oscar Nakazato é gente nossa, aqui do Paranazão, pé vermelho, tá ligado? Cara, esse escritor, ele trabalha na UTF-PR, lá de Apucarana, tá? E aí o livro dele cai no vestibular da UTF-PR aqui de Ponta Grossa. Ai, professor, esses livros arranjados, a gente... Gente, que obra maravilhosa, cara do céu, você não tem noção. O nosso colega, Oscar Fusato, ele também é letras, né, cara? Só que ele é um doutor em literatura brasileira. E, cara, esse livro valeu muito a pena. De onde saiu a inspiração para um livro desse? Cara, ele olhou para a literatura brasileira como um doutor e falou assim, gente, cadê os personagens japoneses na literatura brasileira? Cadê os personagens asiáticos? E não tem, cara. É um ali, um aqui, pá. Ele falou assim, velho, vou arrumar esse negócio aí. E escreveu esse livro que é simplesmente maravilhoso. Gente, o Borbinha aqui tem uma história meio trágica, assim. Meu avô, não, meu bisavô veio da Áustria, criança. Aí os pais morreram na imigração para cá, na travessia do navio. Então, cara, é uma história repleta de tragédia. A minha história, né? De genealogia. E, cara, o que ele fez nesse livro? Basicamente, gente, por favor, não esqueça, é uma ficção, cara, é uma ficção, tá? Então ele criou 3 gerações, uma história de japoneses que vieram do Japão pro Brasil, né? Começar literalmente do zero, e por 3 gerações serão contadas a história dessa família trágica e maravilhosa, beleza? Gente, esse livro foi uma história interessante, tá? Porque ele participou do prêmio Bem Virá, com mais de 1930 concorrentes, né? Pesadão, difícil. E, gente, ele foi o vencedor, cara. E também venceu o prêmio Jabuti, cara, que de melhor romance em 2012. Então não é um livro qualquer, gente. É uma obra incrível, maravilhosa, tá? Traduzido para vários idiomas. E o narrador aqui é interessante. Ele vai ter trechos em que o narrador, já falo quem, vai narrar em primeira pessoa e vai ter trechos que esse narrador ele vai contar em terceira pessoa. Então, cuidado, isso é interessante. O livro é dividido em 7 capítulos. Eu dividi dessa forma para ficar mais fácil de eu contar essa história para vocês. Eu dividi em 6, tá? Então, quem são os mais interessantes aqui para a gente saber? O Hideo, que é o nosso personagem principal, vamos dizer assim, é o pai de todos, né, que vai vir lá do Japão e tudo mais. Casou com a Shizui, né? E vai ter a Sumi, número 4 ali, Sumi, né? A Sumi vai ter, por sua vez, o Noboru, tá? Então, o Noboru, cara, que é o piazinho que vai falar assim, gente, tio, como que era meu avô? O pai, como que era o meu bisavô? E ele vai começar a conversar com os parentes e trazer essa história para nós, beleza? Então, essa é a forma, esse é o modelo que eu vou contar para vocês bem bonitinho, tá? Quem vem pro Brasil? Jitaro, Hideo e Kimi. Cara, o meu japonês é ridículo, então não me julguem, por favor. Cara, Jitaro e Hideo eram amigos, brothers, parceiro pra caramba lá no Japão, né? E o Hideo era casado com a Kimi, né? E eles tinham um sonho. Qual era o sonho deles? Não era bem um sonho deles, né? Vamos dizer que o imperador do Japão, né, falou assim, atenção crianças, é o seguinte, eu tenho um pedido para vocês, né? Eu, o imperador do Japão, que é visto como um deus para eles, né, eu quero que vocês vão para os outros países, especialmente o Brasil, no nosso caso aqui desse livro, trabalhem lá por alguns aninhos, uns 5, 6 aninhos, arrecadem muito dinheiro nessas terras estrangeiras, voltem para cá
para a gente reerguer o nosso país. Gente, como o Ideu era extremamente patriota, extremamente nacionalista, patriota, o que ele vai fazer? Gente, ele vai vir para o Brasil. Ele, o seu amigo Gintaro, Curirim, e a nossa amiga Kimi. E vieram para o Brasil, cara, para fazer o quê? Trabalhar na lavoura do café. Gente, é a imigração aqui, cara. Eles vieram para trabalhar na lavoura do café? Sim. E, gente, é tão legal, do fundo do coração, você vê a conversa deles no navio. Os planos, puxa, eu quando voltar para o Japão eu vou abrir um restaurante. Ai, não, eu quando voltar para lá, como vai ser no Brasil? Então é muito legal essa expectativa deles. Vindo para um país que eles não conheciam nada, sabiam a foto da fazenda que eles iam ficar e o destino, e o traçado para chegar lá, né? E mesmo assim eles se aventuraram e assim foi a história dos nossos antepassados, cara. Os imigrantes que vieram para o Brasil, japoneses, italianos, alemães, africanos, eles vieram para cá, gente, sem muita noção e construíram a sua história aqui, tá? E, cara, pense uma história ralada, né? Chegaram no Porto Santos, depois pegaram um trem, vão para lá, para o Brás, não sei o quê, para hospedar os imigrantes, depois pegam outro trem, vão lá para o interior de São Paulo. Gente, assim, uma viagem exaustiva até chegar à fazenda. E se deparar com o quê? Com um lugar horrível, cara. A casa onde eles iam ficar era uma casa de chão batido, sem móveis, tá? E dava um dó de ver a esposa, a Kimi, porque ela era assim, ó, basicamente assim, a casa é para essa família vir morar, tá? Então, essa família de 3 pessoas, no caso, os 2 amigos e a Kimi, que é a esposa do Ideu, eles iam morar aqui. E eles não tinham nada, cara. Não tinham nada. E a casa não tinha nada. Eles dormiram na primeira noite no chão. E o Ideu falou assim, nós não iremos comprar móveis nenhum. Nós iremos fazer os móveis para economizar o máximo de dinheiro possível para poder voltar para o Japão e ficar de boas. Gente, esse é o foco do Ideu, cara. O foco dele sempre foi voltar para o Japão. Sempre foi esse. Não sei se vai dar boa, mas ele até ficou com dó da esposa dormindo naquelas situações. Aí vai ter relato dos imigrantes italianos, como que eles eram. Eles eram mais engraçados, mais descontraídos, mais folgados, contavam histórias, falavam rápido, eram divertidos, né? Os negros também, aí nós temos algo interessante, cara. É legal, porque quando os japoneses chegaram aqui no Brasil, eles nunca tinham visto um negro na frente deles. A Kimi ficou assustada ao ver aqueles estivadores assim, ó, descarregando as embarcações. Então, ela ficou assustada de ver uma pessoa diferente, cara. Ah, professor, preconceito. Literalmente é um preconceito. Ela não conhecia e se assustou com aquilo. E o Ideu falou assim pra ela, falou assim, menina, ó, os negros, eles eram escravos aqui. Agora eles não são mais escravos. Por isso, eles têm ódio da gente e ódio dos brancos. Então não se meta, nem chegue perto dessas pessoas. E, cara, como ela não sabia falar um A em brasileiro, praticamente, ela obedecia o marido, cara, assim, o marido também. Então era um desafio, a língua, a cultura, a adaptação deles era muito difícil. E, cara, aqui tem uma cena muito trágica, cara, muito trágica de verdade. Se ele falar, o livro ele passa dos anos 20 até os anos 80. Esse é o período do livro, beleza? Então ele vai pegar um período ali chamado Segunda Guerra, que vai dar um BO bem forte. Mas vamos chegar daqui a pouco lá. Então o que aconteceu? Gente, então a Maria, né, era uma mulher negra que morava perto ali da casa do Ideu. E a Maria veio dar as boas-vindas para a família japonesa. E, cara, ela bateu na porta, né? A Kimi foi lá, abriu a porta e se deparou com aquela mulher negra na porta. A Kimi, com todos os preconceitos que ela recebeu lá no navio, depois no marido dela e tudo mais, o que ela fez automaticamente? Fechou a porta na cara da negra e ficou com medo. E começou a se esconder de medo, cara. Depois, muito tempo depois, a Kimi vai pedir desculpa para Maria, vai dar um repolho para Maria de presente. A Maria vai ajudar ela a tratar de um bicho de pé que ela pegou. Então vai ter toda uma relação de amizade mais tarde entre a Kimi e a Maria. Mas a primeira reação de medo, de susto da Kimi foi justamente essa, beleza? Eu já contei então para vocês a história. Eu estou dando um resumão bem rápido porque o livro é bem... O livro tem 100 e poucas páginas, é curtinho.
Só que ele é tão maravilhoso, cara, que é difícil você cortar muita coisa. Então eu vou contar a história rapidão assim pra vocês, um resumão pra você gabaritar no vestibular do TF. Mas, cara, por favor, leiam o livro, é muito bom, de verdade, tá? Então, beleza, vamos acelerar. Então, a Maria, essa amiga negra, foi responsável por tirar os bichos de pé, por levar chás pra ela enquanto ela estava doente. Então, elas viraram super amigas, né? Existia um capataz da fazenda, né? Um homem que cuidava dali e tal, que era extremamente severo com eles. E principalmente com a Kimi. Gente, isso aqui é importante. Imaginem a Kimi, uma japonesa magrinha, franzininha, pele bem branquinha, não está acostumada a trabalhar no sol, na fazenda, debulhando milho. Cara, a Kimi é trabalhadora, pá, não sei o que, não sei o que, mas assim, é uma mudança muito drástica para ela, tá? Enquanto o Hideo e o Jintaro trabalhavam e ralavam e tudo mais, a Kimi sofria horrores, cara, para aguentar o calor, o sol e todo o serviço puxado que era obrigatório para eles. Então, o capataz da fazenda reclamava: nossa, nunca vi mulher tão mole, onde já se viu? E também o marido dela, o Hideo, também reclamava. Putz, que mulher mole eu fui arranjar. Por que ele reclamava da esposa? Porque, cara, a renda era da família. E ele tinha o objetivo de ganhar dinheiro quanto antes para voltar para o Japão. E se a mulher não colabora muito na questão de arrecadar o dinheiro, ele vai ficar reclamando dela o tempo todo pro amigo. Cara, por favor, anote essa informação. Se você reclama demais da tua mulher para algum amigo, talvez o amigo queira ver se é isso mesmo. Como é que é, professor? Sim, gente. Gintaro, o amigo Kuririn. Quem matou o Kuririn? Eu estou nervoso. Gente, o Gintaro, nosso amigo Kuririn, tentou agarrar a Kimi 2 vezes, cara. A primeira vez ele foi, ó, FOP. Pegando a cintura dela por trás e tal. Ela não tira mandamento e tal, beleza. Só que lembre-se, ela era humilhada pelo marido, criticada um monte pelo marido. Então ela se sentia muito sozinha e se sentia muito ruim. E o Gintaro foi lá dar um conforto, tá ligado? E em outra tentativa, ele chegou lá, abraçou a Kimi e ela... Não, e FOP, aconteceu, gente, aconteceu. Velho, trágico. Mais tarde, o que vai acontecer? Obviamente, o Gintaro vai embora, né, cara? Não vai ficar ali e tal. Ele, não, eu arrumei um negócio aí, tô indo embora, vamos arrumar as contas aí. Gintaro e deu brigaram até por causa dessas contas e tudo mais, e ele foi embora. Cara, a Kimi ficou muito na bad depois disso, muito na bad, foi ficando doentinha, ela tinha um sonho de ver a neve no Brasil, cara. Porque na cabeça dela assim, pô, inverno no Brasil tem neve, assim como no Japão. Nada a ver, cara, nada a ver. E ela ficava esperando, até que de tão doentinha que ela foi ficando, deprimida, triste e tudo mais, ela acabou morrendo no cafezal em meio à expectativa da neve que nunca veio. Cara, chegamos então à segunda parte da nossa aula. Olha que já deu 13 minutos, cara. Hideo e Shizui, tá? Então o Hideo agora tá sozinho, né, cara? O amigo foi embora, a Kimi morreu. E, cara, ele não vai poder ficar sozinho nessa casa, na fazenda, porque as casas são para as famílias. E você não vai poder morar sozinho aqui. Ele, não, mas eu trabalho por 3. Não. Pode ir embora. Ou você vai embora, ou você casa com alguém e tudo mais. Então ele achou uma família japonesa na fazenda ali e acabou casando com a Shizui, né? E, cara, foi um casamento legal entre os dois. Por quê? Porque ele se deu super bem com o sogro, com esse vizinho lá, japonês. E, cara, a Shizui era uma mulher trabalhadora, valente, guerreira. E, cara, completou o que o Hideo esperava de uma mulher. E, cara, foi fantástico isso, né? Ele se deu bem com a família, com o sogro, né? E trabalhavam a rodo na fazenda. Vai ter treta com relação ao armazém, que vendia as coisas muito caro para eles. Tipo assim, ó, basicamente assim, você trabalha na fazenda, final do mês, cara, você vai receber seu dinheirinho, você tem que pagar, já é descontado o valor do armazém. O que é o armazém? É a mercearia da fazenda ali que vendia coisa fiada para eles. Então, às vezes, no final do mês não sobrava nada, cara. Era tipo um trabalho análogo à escravidão, um negócio que... Sim, cara. E os japoneses são inteligentes, cara. Não vão fazer... Eles sabem fazer muito bem conta. Eles não vão aceitar esse tipo de coisa. E agora, o Hideo começou a ter filhos. E, cara, se ele tem filho, ele vai ter mais despesa.
E aí o sonho dele de voltar para o Japão está cada vez mais distante, cara. Então, ele e o sogro trocaram uma ideia. Falaram assim, ó, a gente trabalha na fazenda, mas quem fica rico é o dono da fazenda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos arrendar, já trabalhamos o suficiente para aprender a cultura do café. Agora, vamos arrendar um sítio e trabalhar pra gente nesse sítio. Cara, deu super certo. Eles arrendaram um sítio, trabalharam nesse sítio, era para eles mesmos, mas mesmo assim, cara, o dinheiro que sobrava era muito pouco. Não era o suficiente para ele ficar rico e voltar para o Japão. Cara, o sonho está ficando distante. Isso é muito triste, de verdade. Pois bem, Hideo foi tendo filhos, né? Ele teve então o Itoshi, Haru, Sumi, Hiroshi e Aemi, tá? Personagens de todos esses filhos dele aqui, os mais importantes vão ser dois, que vão ser o foco da nossa história. O Haru e a Sumi, beleza? Tem outros filhos, mas nosso foco vai ser esses dois para o livro, beleza? Lembrando que o título do livro, não falei, olha que burro, 16 minutos eu não falei isso. O título do livro, Nihonjin, quer dizer o filho do Japão, tá? Então ele se orgulhava de ser um filho do Japão. Porém, acabou tendo os filhos dele aqui no Brasil, tá? Então, cara, os nossos filhos aí, os 4 filhos, né? O Itoshi, Haru, Sumi, Hiroshi e Emi. Esses filhos, gente, eu vou focar apenas em 2, tá? Que vai ser o Haru, que é o nosso amigo Goku, e a Sumi, que vai ser a nossa outra personagem que eu esqueci, Android 18, 19, sei lá o que. Então, esses 2 filhos aí vão ser os nossos personagens principais dos próximos episódios, dos próximos capítulos da minha historinha que eu montei aqui, tá? O Haru, né? Lembrando que o livro tem 7 capítulos e eu organizei assim para ficar mais visível, mais claro de entender a história, tá? Bem, vamos agora ao capítulo do Haru, né? O Haru é o nosso Goku criança, né? E, cara, ele vai sofrer muito bullying na escola por ser diferente, né? Assim como eles meio que praticaram um bullying, um preconceito, um racismo com os negros, eles sofriam preconceito na escola por serem diferentes. As crianças cantavam assim, ó, japonês tem cara chata, come queijo com barata. E ele sofria esse preconceito forte, gente, tá? E aí tem toda uma discussão dele com a professora, se ele era realmente um Nihonjin ou um Gaijin. O quê? Nihonjin quer dizer que você é um filho do Japão, tá? O Gaijin quer dizer que você é japonês, mas você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você é abrasileirado, tá? Então, cara, aqui rola um negócio meu paia. Porque as pessoas zoavam ele por ser japonês, só que ele era brasileiro, cara. O cara é extremamente brasileiro, era o nosso Goku. Por quê? Veja só. Ele gostava de brincar com os italianos, se divertir com os alemães, chutar bola com os negros. Cara, ele comia polenta com os italianos. Véio, ele tirava sarro, ele falava... Ele era puramente brasileiro. O pai, o Hideo, ensinava a cultura japonesa à risca bobear. Mas ele era muito brasileiro, cara. Isso vai ser um problema para ele lá na frente. Um dia, no armazém, né, um amigo dele, Sato-san, um bêbado, né, amigo bêbado do Chico, começou a tirar sarro do Hideo. Falou assim, cara, você é burro, velho. Você é patriota, você é nacionalista, você é burro. Porque o imperador, cara, ele não mandou a gente vir para o Brasil para ganhar muito dinheiro, ficar rico e voltar a reconstruir o Japão. Não! O que ele fez, na verdade, foi um golpe inteligente. Ele mandou os pobres, os Zé Ruelas, que não tinham nem cair morto, embora do Japão, cara. Foi uma atitude que ele fez do tipo, ó, vão lá reconstruir o país, blá, 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 ganhar dinheiro e reconstruir. Mentira! Ele fez isso para expulsar os pobres do país para poder reconstruir mais fácil, né? E nós, pobres, viemos para cá trabalhar nesse inferno para não ganhar nada. Gente, não fale mal do meu político de estimação. Olha o sinal. Não fale mal do meu imperador. Gente, e ele vai começar a brigar, e os dois vão brigar, cara. O Hideo, ele não suporta que falem mal do Japão, especialmente do imperador. Detalhe, para eles o imperador é tipo um deus, cara. Manja? Isso aqui é interessantíssimo pro teu vestibular da UTF. Cara, nessa época ali, né,
Agora saindo do colégio que vai ser um barulhão. Então, não tô sem microfone ainda pra ajudar. Vamos até. Gente, nessa época aqui, o que aconteceu, moçada? Um homem chamado José de Oliveira começou a divulgar a ideia sobre esse livro, né? Um livro francês chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, mostrando aquela vibe padrão Hitler horrível, tá ligado? Que a raça ariana é pura, que a mistura de raças prejudica, essa visão horrível que infelizmente a gente acredita até hoje, de uma forma trágica, né, cara? E, cara, olha o que ele disse, ó, o Brasil, ele é um país que não se desenvolveu tanto por causa dessa mistura com os negros. E agora ele vai se desenvolver de uma maneira pior ainda ao se misturar com esses amarelos, que são os japoneses. Cara, olha que tenso essa visão desse personagem, esse homem chamado José. E ele vai começar. E aí tava rolando também, cara, o quê? A guerra, velho. Né? E aí, gente, olha a situação. A subintendência da polícia vai ver os descendentes de japoneses, italianos e alemães como inimigos do Brasil. Por quê? Porque a Alemanha, Itália e Japão são inimigos do Brasil na guerra. Então, cara, vai ter uma série de restrições e preconceitos com relação a esses descendentes. Por exemplo, é proibido saudações em japonês, proibido falar ou tocar hinos em japonês, ter foto de imperador ou político japonês, alemão, italiano, cara, nas suas casas. Então, gente, isso aqui vai ser uma afronta e uma batalha muito grande, tá? Os italianos levaram isso muito de boas, porque o italiano era um cara sossegado, zen e tal. Os alemães não curtiram muito, mas tá, fazer o quê? Toma uma cerveja aqui, tá tudo certo. Agora, os japoneses não vão aceitar isso de uma forma muito boa, de verdade. Chegamos então ao capítulo 4 da minha organização aqui, a história da Sumi. Gente, a Sumi já tá mocinha, né? A Sumi detalhe, né? O livro dá meio que um salto agora, né? Porque são tradições orais, né? Conversas aleatórias com o nosso Namuro, que é o que está contando para nós a história. Então, que é filho da Sumi, inclusive, lá no futuro, né? Então, ele falou o seguinte, ó. Aquela história do sítio não deu certo, tá? Então, Ideu pegou a sua família e abriu uma lojinha lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, que vendia guarda-chuvinha, calculadorinha, coisas assim da China, digamos assim, né? Uma casa China, por exemplo, né? Da Zu Japan, né? Da Ju. E, cara, a Sumi trabalhava na lojinha. E ela vai se encontrar com um cliente brasileiro que vai se apaixonar perdidamente por ela. Quem é esse brasileiro? Fernando, cara. O Fernando ia direto na loja, trocavam olhares e começaram a namorar escondidos. Por quê? Cara, se o pai, que é extremamente tradicionalista, souber que a filha está namorando um brasileiro, cara, gente, isso não dá. Isso não dá. Então eles namoravam escondidos, cara. E aí temos um problema. Não vai dar certo esse namoro. Então, a Sumi e o Fernando combinam de fugir, cara, de madrugada. Então a Sumi acorda de madrugada, deixa a roupinha separadinha ali, vai na cozinha, ele toma uma aguinha e tal, esperar que o Fernando apareça no portão e ó... Porque o pai não deixa namorar um brasileiro nunca na vida. Então, cara, o que vai acontecer? Eu vou fugir. Enquanto ela estava ali de madrugada, pensando se ia fugir ou não, blá blá blá, o que aconteceu, gente? Apareceu a Shizui, a mãe, né? A esposa do Ideu. Apareceu a mãe e falou assim, menina, o que você está fazendo essas horas? Acordada? Ah, tô sem sono, vim tomar uma água aqui. Menina, amanhã tem que se acordar cedo, amanhã tem lojinha. Escuta aqui, vá dormir. Ela falou assim, mãe, posso tirar uma dúvida com a senhora? Sim, claro. A senhora é feliz? Que pergunta para fazer para uma mãe, gente. E a mãe responde o quê? Claro que sim! Se eu tenho meus filhos perto de mim, se eu tenho um marido que ensina a tradição japonesa, que é batalhador, que trabalha a rodo, se os meus filhos estão felizes, eu estou feliz. E é assim que tem que ser.
Então você percebe assim, pô, a felicidade da mãe é meio que limitada ao sucesso dos filhos, do marido e assim por diante. E aí tem uma questão bem interessante, cara, porque são bem tradicionalistas, assim, não contei vários detalhes, né? Tipo, por exemplo, enquanto os homens sentam para comer, as mulheres ficam em pé na mesa, esperando e servindo. Quando eles levantam e vão trabalhar, vão fazer as coisas, daí que as mulheres sentam na mesa para poder comer. Então são algumas tradições assim que a gente fica chocado na nossa realidade, na nossa situação atual, né? E cara, a mãe falou: "Não, eu sou feliz, se vocês estão felizes, tá tudo certo, tudo mais, tal, tal, tal". Gente, a Sumi aceitou aquilo como resposta e pensou assim: "Cara, isso para mim não é felicidade. Eu vou atrás da minha felicidade, que é o Fernando". E aí, cara, 1h45 da madruga, ela foi no quarto, pegou as coisinhas da escondidinha, o Fernandão lá fora esperando. Na hora que ela foi sair, o irmão Hanashiro falou assim: "Sumi, não vá, não vá, não vá". "Não, eu tenho que ir, eu tenho que ir". Ela falou assim: "Menina, escuta o que eu vou falar pra você. Se você morre, todo mundo sofre, mas você morreu. Agora, se você sai de casa com uma ladra à noite, você vai deixar o pai muito triste. O pai não vai querer nunca mais te ver na vida. E todos nós vamos sofrer sentindo a tua falta. Você vai se juntar com um brasileiro, ele não vai gostar do jeito que você cozinha, não vai gostar da tua comida, não vai deixar você frequentar o nosso templo budista e você vai ser proibida de fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Então não faça isso com teus pais, não faça isso com a gente, não seja egoísta. Por favor, faça. Espere, o pai vai achar um ninhondinho também que seja trabalhador e você vai casar e ser feliz". Ela, tá bom. E ela não fugiu com o Fernando, cara. Um ano depois, ela estava casando com um outro homem, agora que o pai escolheu, o Samu, que era japonês, que era um homem exemplar, trabalhador, que ensinava a cultura japonesa, e ela vai casar com ele e vai ter seus filhos. Um dos filhos é o próprio narrador da história, né? Beleza? Então ela vai ter os filhos, vai tocar a vida dela bem faceiro, né? Aí a amiga dela, que trabalhava na lojinha, a Matiko, fala assim: "Poxa, Sumi, você vive de mau humor, cara, você tem casa, você tem um marido trabalhador, você tem filhos, você tem tudo para ser feliz. Minha vida é um inferno". Ela conta da vida dela, que tá registrado, mas eu vou pular, porque nós não temos tempo, deu quase meia hora. E, cara, você é infeliz, não pode. Ela falou assim: não me satisfaz esse tipo de coisa, cara. O que eu realmente queria era o Fernando. Mas o Fernando foi um sonho. Eu acordei e agora vou viver como os meus pais, né? Olha que tenso, cara. Aí um dia, do nada, quem que vai aparecer novamente na história? O Fernando, cara. Anos depois, o Fernando aparece. Olha pra Sumi e fala assim: "Sumi, sua sumida. Sumi, o que aconteceu com você? Você usava um cabelão grande, lindo, solto, comprido, bonitão, e agora tá aí com esse cabelo tudo sem lavar e eu só porta. Você usava um vestidinho colorido, toda meiguinha, agora você tá com uma roupa qualquer. Menina, o que aconteceu?" Ela: "Eu casei". "Não, largue mão, que isso? Tá louca? Essa não é a Sumi que eu conheci. A Sumi que eu conheci, ela queria ser feliz, era livre. E eu vim aqui pra gente casar e ser livre". Ela: "Mas louco, eu tô casado, tenho filho". Ela: "Sim, pegue tuas coisas e vamos". Ah, cara, 10 anos depois ele voltou? Sim, gente do céu. E ela vai fugir? Vai. Quê? Sim, cara. Sumi olhou pro marido, dormindo, deu um último sussurro, um último suspiro, pegou a caneta ali e escreveu: "Marido, tô indo embora. O homem que eu realmente amei de verdade veio me buscar. Eu tô indo embora. Você é um ótimo pai para os meus filhos e foi um bom marido, mas eu quero um homem que eu amei de verdade".
E é isso, tô indo embora, tchau, né? E ela foi no quarto dos filhos, olhou para os filhos, engoliu o choro e pensou, cara, eu vou ser feliz. E abandonou os filhos e o marido, cara. E foi, com 10 anos de atraso, embora com o Fernando. Gente do céu! Quando eu completei... Opa, narrador em primeira pessoa? Sim! Quando eu, o narrador que está contando o livro desde o começo para nós, no Grupo, ele falou assim, quando eu tinha 14 anos, meu pai chegou e falou assim, Piazão, você quer saber o que aconteceu com a tua mãe? Ele, minha mãe morreu e tal. Não, que nada a ver, Pia. A tua mãe fugiu com um namoradinho e tal. Ele, não, é mentira, a mãe gostava. Ele falou assim, não, Pia, é verdade. Ó, tá aqui o bilhetinho, ele entregou. Cara, eu fiquei muito na bad. E um dia, eu em casa ali e tal, de repente, batendo na porta. Eu abri a porta. Quem tava no portão de casa? Cara, a minha mãe, a Sumi. Noboru? Sim, sou eu. Sou sua mãe, Noboru. Ah, teu pai tá aí? Aham, vou chamar ele. E eu fui pro quarto e deixei a mãe e o pai conversando na cozinha. Cara, depois de anos, a mãe voltou pra casa, gente. E aí o que aconteceu? Cara, muito pai. O marido falou assim, eu não te aceito mais. Ela falou assim, não, eu não vim aqui pra gente voltar. Eu vim aqui pra contar pra você que eu fui muito feliz. Mas infelizmente o Fernando faleceu. Ele morreu e nós não tivemos filhos, né? E aí, o que aconteceu? Eu estou sozinho novamente e um dos últimos desejos do Fernando foi que eu procurasse os meus filhos e meu pai, tá? Então eu vim aqui para rever meus filhos e tudo mais, mas não quero casar com você, não quero voltar com você. E me conte, você casou com alguém? O que você fez? Ele, não, eu não casei com ninguém e só vivi para criar meus filhos. Fui humilhado, fui envergonhado, as pessoas falavam nos comentários no templo budista que minha mulher tinha me abandonado e tudo mais, me trocou por outro homem, mas eu aceitei tudo isso, cara. Eu aceitei tudo isso e vida que segue, né? Cara, depois a Sumi foi lá na casa do pai dela e da mãe. Chegou lá, cara, que cena horrível, cara. Ela chamava a mãe na porta e o pai não deixava a mãe sair. E ela chamava, mãe, mãe. Não, cara, sem chance. O pai não recebeu e não abriu a porta. Então ela pegou e escreveu um bilhetinho assim com o endereço dela e colocou embaixo da porta, caso a família quisesse vê-la. O que o pai fez? Rasgou o bilhete e queimou. E falou assim, eu não tenho mais filha. Os meus filhos são esses daqui. Assume, não é minha filha mais. Cara, veja que pai tradicionalista ao extremo, cara. Extremo, extremo, extremo. Pois bem, o que aconteceu? Outra vez a Sumi foi lá na nossa casa e meu irmão acabou xingando ela, expulsando ela, dizendo que ela faz nossa família sofrer e quando ela voltava, ela fazia nossa família sofrer ainda mais. Então, cara, situação horrível, cara, da Sumi. Chegamos ao penúltimo capítulo e esse capítulo eu coloquei o nome do capítulo verdadeiro do livro, Lave a Sua Garganta, Traidor. Cara, o que está acontecendo? O Haru cresceu, o nosso Goku lá, que era brasileiro, lá, ele cresceu, cara, né? Eu pulei muita coisa, gente. Pulei que ele foi castigado pelo pai por não seguir as tradições. Eu contei que o pai uma vez expulsou ele de casa para ele ficar uma semana fora, indo para a escola e tudo mais. Mas ele acabou dormindo na casa do amigo italiano e voltou de lá viciado em polenta. Então muita coisa eu pulei, cara, porque vai ficar um vídeo muito gigante. E o Haru, ele cresceu, né, casou, tal, beleza? E o Haru escreveu um artigo no jornal pós-guerra. Cara, isso vai dar bad. E nesse artigo ele detonou o imperador, cara. Qual é o problema? O problema é que os italianos aceitaram a derrota, os alemães aceitaram a derrota, mas os japoneses não aceitam. Os japoneses mais tradicionalistas não aceitavam a derrota. E aí, cara, um japonês, um Haru, né, filho de um Nihonjin tradicionalista que é o Hideo, ele fez um artigo no jornal falando mal do imperador e dessa questão
de ele se esconder e jogar o povo pra guerra e toda a situação e tal. O que aconteceu, gente? Essa galerinha mais tradicionalista, eles foram na casa e picharam na casa dele esse dizer: lave a sua garganta, traidor. E claro, o Haru ficou nervoso, foi até o delegado e falou: delegado, eu fui jurado de morte. Como assim? Ele só pichou, lave a sua garganta. Ele falou assim: cara, lá no Japão, quando você vai ser, né, degolado por um samurai, eles exigiam que o traidor lavasse a garganta para quando a espada cortasse, não sujasse a espada. Olha que loucura, velho. Então, esse recado não é um recado qualquer, é uma ameaça de morte, cara. E eu tô preocupado com a minha saúde, minha vigilância, minha situação, da minha família, e procurei, então, a polícia. A polícia não fez nada, cara. A polícia, tá, eu vejo depois, de tarde eu vou lá ver. Nem deu bola. Então ele voltou para casa e a esposa falou assim: Piazão, suma daqui. Eu vou falar para todo mundo que você foi pro Rio de Janeiro, mas vá lá para casa do meu sogro, pro sítio do meu sogro, meu pai, né? Pro sítio do meu pai, lá, teu sogro, lá em Marília, e se esconda lá. E não fale pro teu pai que você foi para lá. Porque teu pai tá do lado deles e vai te entregar e você vai se lascar por causa disso. O Ideu, o Haru vai embora, então, para Marília, e o Ideu vai visitar a Nora, né? Falou assim: ô Nora, tudo bem e tal? Vim visitar vocês, cadê o Haru? O Haru tá no Rio de Janeiro. E eu sei que você tá aqui para falar pros teus comparsa que vocês picharam aqui em casa para dar um fim no meu marido. Ele falou assim: tá louca, menina? Ele é meu filho, cara. Eu sei, mas você não aceitou o que ele escreveu. Ele não aceitei mesmo. Onde é que tá o Haru? Não, o Haru tá no Rio de Janeiro. Cara, e Deus sabia que não estava no Rio de Janeiro. Onde que seria o lugar mais propício para o Haru estar? Na casa do sogro. Então o que que Ideu fez? Ideu pegou, gente, e foi lá para Marília, né, novamente para São Paulo, mas atrás do Haru, do seu filho, né, para exigir que o seu filho se retratasse pelo que ele fez, né? E preocupado com o bem-estar do filho também, lógico, né, cara? Então ele vai até lá a casa do sogro, à procura de Haru, os dois conversam, ele mostra o seu não contentamento. Enquanto estavam discutindo dentro da casa, quem que apareceu na porta? Gente, japoneses tradicionalistas. O Vegeta, velho. Sim, cara, eles vieram com um objetivo. Qual é? Matar o traidor que falou mal do meu imperador em jornal. Publicou e viemos aqui para matá-lo. Nós sabemos que ele está aqui, temos informações. Não, ele não está, nada a ver. Tá. O Ideu falou assim: não, não tá. Eu vim aqui visitar meu filho, descobri que ele não está, eu estou indo embora já. Então, não, nós sabemos que ele está aqui. E se ele não está, nós vamos dar uma geral na casa. E se ele tentar fugir, a casa está cercada e nós vamos matá-lo. Então Haru falou assim: não precisa, eu estou aqui. Cara, Haru apareceu? Sim, velho. Na frente desses homens? Sim. E qual foi o resultado? Trágico. Haru foi assassinado, cara. Morreu ainda na varanda, atingido por 2 tiros, disparados por 2 tocotais, que eram os tradicionalistas, que estavam à espreita, cara. Gente, que tragédia, velho. E o pai viu tudo. Sim. E o pior, o pai sentiu que ele, que entre aspas, levou esses tradicionalistas ali. Os tradicionalistas seguiram ele à procura pelo filho. E quando ele encontrou o filho, eles também encontraram. E agora Haru está morto. Cara, que bad. Último capítulo dessa história. Noboru. Então, como vocês sabem, Noboru era filho da Sumi, né? Que ela abandonou. E agora Noboru, ele vai, gente, fazer o quê? Ele vai para o Japão para trabalhar como um operário de fábrica. Veja bem, o livro começa com um japonês saindo de lá, indo para o Brasil para trabalhar sendo qualquer coisa. Para um dia voltar para o Japão rico, né? Que é o Ideu, o avô. E o livro vai terminar com um Noboru pobre, indo pro Japão para tentar ganhar a vida. Olha isso, cara, que absurdo, velho. E aí Noboru foi visitar o avô, o Ideu, e falou assim: vô, o que você quer que eu traga do Japão para você? E tal, trocando uma ideia com o vô e tal.
E, gente, o avô já tá bem velhinho, o avô tá bem caduco e muito sofrido, cara. Aí o avô fala assim, cara, 40 anos se passaram e ainda me dói a rendição japonesa, as bombas de Hiroshima, Nagasaki, a humilhação do imperador, o discurso que o meu filho publicou no jornal, tudo isso me dói demais. Mas eu sei que graças ao trabalho de você, voltando para o Japão e entre outros, o Japão vai se reerguer e vai ser uma grande potência novamente. Mas também sei que além disso, Haru era um bom menino. E ele não merecia o que aconteceu com ele. Eu puxei o gatilho e eu matei meu próprio filho. Gente, que pesado, cara. E depois que Haru morreu, eu não me interessei em fazer mais nada. Não quis mais abrir a loja, as flores começaram a morrer, a minha esposa faleceu mais tarde, extremamente triste também. E antes da minha esposa falecer, ela teve um desejo lá no hospital. E o desejo era de ver a filha dela, a Sumi. Um desejo de moribundo nós não podemos omitir. Então eu mandei com que meu filho, né, Hanashiro, fosse e encontrasse a Sumi para a mãe. E claro que eu não estava no hospital enquanto a Sumi foi ver a mãe. E a mãe foi embora. A mãe morreu, eles se reencontraram e Haru era um bom menino. E eu sinto falta de Sumi. O senhor sente falta da mãe? Sim, todos os dias. E nesse momento, na nossa conversa, eu, neto, com meu avô, eu senti que de algum modo a minha mãe Sumi estava ali entre nós. Fim do livro. Cara do céu, que livro maravilhoso, 40 minutos, gente, muito bom. Por favor, leiam, vale muito a pena. E claro, a despedida vai ser por conta dele, Akira, que nos deixou com tantas saudades, tantas tragédias e Dragon Ball Z. Beleza? Falou, moçada, e até!